Olá, buscadores! Estamos iniciando mais uma edição do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da Editora Teosófica com a TV Suprim. TV Suprim, que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET em Brasília. E se você estiver acompanhando pelas redes sociais, Spotify, YouTube, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, que assim você nos auxilia a produzir cada vez mais conteúdo de qualidade para todos vocês. E hoje nós iremos conversar um pouquinho com a Priscila Moji. Tudo bem, Priscila? Seja bem-vinda. Obrigada, tudo bem você? Tudo ótimo. Somos agradecidos, pela sua disponibilidade, mais uma vez, de conversar conosco. Hoje a Priscila escolheu um outro livro para comentar. Ela é da área do direito, ela também é terapeuta e tem formação em yoga e psicologia transpessoal. E o livro que ela escolheu chama-se A Fraternidade de Anjos e Homens, de autoria do Geoffrey Hodgson. O livrinho aqui, a edição da Editora Teosófica. Então, esse é um livro que ele traz, inclusive na capa aqui, uma ilustração do Geoffrey Hodgson. Assim, ele afirmava, e quem conhecia ele era que se chama de clarividente. Então, ele conseguia ver o mundo invisível, tinha contato com aqueles seres que algumas culturas chamam de anjos, outras culturas na Índia se chama de Deva, e também com elementais. E ele, ao longo da vida, ele trabalhou junto com artistas para desenvolver essas ilustrações. Inclusive tem outro livro da Editora Teosófica, que é O Reino dos Deuses, que ele, inclusive, tem várias dessas ilustrações. E nesse livro, Priscila, A Fraternidade de Anjos e Homens, ele fala um pouco da relação, de como se desenvolveu uma relação entre os seres humanos e esses habitantes aí do mundo invisível, ou ao menos invisível para a maioria de nós. Fala um pouquinho para nós qual que é a ideia do autor e por que você escolheu essa obra. Então, vou começar pela segunda pergunta. Eu escolhi essa obra porque eu tenho uma grande admiração pela hierarquia angelical. Então, desde sempre, assim, desde muito novinha, eu lembrei quando eu comecei a reler esse livro para trazer aqui, que na verdade a minha entrada na espiritualidade começou com os anjos. Eu lembro que quando eu tinha 13 anos de idade, minha avó me deu o tarô dos anjos, eu nunca vou me esquecer. Que eu adorava estudar sobre anjos e ficava ouvindo, na época era fita, hoje em dia o pessoal nem sabe mais o que é isso. E Charles, você é da época da fita também? Nossa, eu cheguei a gastar aquelas fitas. Era um fascículo chamado Tudo o que você queria saber sobre os anjos. Eu cheguei a gastar a fita de tanto que eu ouvia as meditações, as invocações. Então eu tenho muita familiaridade com esse tema e eu acho muito interessante começar, na verdade, do prólogo do livro, que é trazido pela tradutora, e ela ali já coloca que, na verdade, esse livro ele não é para convencer alguém que existe uma hierarquia angelical, que existe a raça dos anjos, não é isso. Então, se a pessoa não acredita, melhor nem começar a ler, Porque já se parte do pressuposto que a pessoa acredita que isso realmente existe, e quer entender um pouquinho mais. Eu vejo esse livro, na verdade, Charles, como uma poesia. Eu não acho que ele é um livro que vai exatamente te dar, informações técnicas, embora no último capítulo ele traga ali uns métodos de invocação. Ele é muito mais inspiracional, então eu vejo que ele tem uma influência angelical muito grande, e quando você começa a ler ele, às vezes chega a dar um sono, chega a dar uma leveza, e ele é mesmo um formato de poesia, Então ele é um livro a ser sempre consultado quando a pessoa, de repente, está precisando, assim, fazer essa ponte. A própria Annie Besant, que faz a apresentação desse livro, ela fala exatamente isso, que a ideia da hierarquia angelical e dos humanos é exatamente que existe uma ponte entre essas duas raças, E achei interessante também que a apresentação dela foi super sucinta. Não sei se você está lembrado como ela, e é 1,5 páginas, coisa muito pouca, assim, ela é muito pontual. Porque para ela também acho que era um assunto tão natural, por ela ser também clarividente. Então isso é uma coisa que tem que ficar bem clara, acredito, desde o início.
ele não é um livro para convencer ninguém, né? Ele é um livro que já é para quem realmente acredita nisso e quer realmente se conectar, até pela leitura, com essa hierarquia, né? É curioso você ter mencionado ali a questão da limpeza. Eu lembro que eu li que o que impressionou o Geoffrey Hodgson quando ele conheceu a Sociedade Teosófica foi justamente uma apresentação dela, que ele assistiu, e ele, como clarividente, que ele presenciou a aura daquela mulher, que era de uma expansão muito grande ali, não é? Abrangia todo o ambiente. E se eu não me engano, não sei agora se foi nessa primeira vez ou se foi em outro momento, ele teve uma visão, não é? Ele teve a visão de uma cadeira que estava esperando ele, como se em outras vidas ele houvesse começado esse caminho espiritual e naquela vida, né, aquele trabalho estivesse aguardando ele retomar. Muitas vezes, assim contam, né, esses autores, nós temos aí várias vidas e muitas vezes nós deixamos aí o caminho de lado, por causa do samsara, né, que acaba envolvido aí com o samsara, mas em algum momento, como diz a fábula cristã, né, o bom filho a casa retorna. Priscila, eu estava olhando aqui o sumário do livro, né, e ele apresenta várias hierarquias. Ele começa apresentando ali várias hierarquias, né? Quando ele fala da fraternidade, então ele fala dos anjos de poder, os anjos curativos, guardiões do lar, construtores da natureza, da música, da beleza e das artes. Fala um pouquinho para nós o que seriam essas categorias e como que se relaciona com o ser humano, né? Eles nos influenciam, nós influenciamos eles. Como é que funciona essa dinâmica? Nesse sentido que eu captei, né? Eu acho que puxando de volta o que a Annie Besant falou na breve apresentação dela, né? Mas quando a pessoa fala com categoria, ela fala pouco e fala muito, né? Então, ela coloca ali nessa introdução que a ideia é que realmente se faça essa ponte entre a hierarquia angelical e os humanos e que existe uma força que vai fazer com que isso aconteça com cada vez mais intensidade, né? E como você comentou, até existe um segundo livro do autor que chama, eu até anotei aqui porque eu não o li, Reino dos Deuses, né? Acredito que ele deve aprofundar muito mais isso. Mas o que eu entendo daqui? Como eu disse, ele não é um livro muito explicativo. Óbvio que o ser humano adora uma classificação para poder entender as coisas, né? Então eu acredito que isso aqui é uma classificação meramente exemplificativa que ele coloca para mostrar como os anjos estão presentes ou podem estar presentes em todos os momentos da nossa vida. Então ele dá uma breve explicação sobre cada uma das categorias, né? Os anjos do poder, que são aqueles que nos ajudariam a realmente ter uma força espiritual, os anjos da cura, guardiões do lar, que o nome é super autoexplicativo, né? O que mais me chamou a atenção dessas 7 categorias que ele coloca são os anjos da música e os anjos da beleza e da arte. Ele fala uma coisa muito bonita que eu gostaria até de colocar aqui, quando ele fala dos anjos da beleza e da arte, ou os próprios anjos falando deles mesmos através do Geoffrey, né? Tudo o que é divino é belo e expressa em seu nível a perfeita beleza do absoluto. Assim como os anjos da música são a voz de Deus, esses são a sua mão, com o qual ele pinta na tela do universo o quadro da visão que ele teve. Então isso é muito lindo. Eu acho isso de uma beleza, porque a ideia da proximidade dos anjos para nós traz, pelo menos para mim, para o meu coração, traz uma coisa realmente de arte, de leveza, né, de beleza, algo muito sutil, com o qual a gente cada vez está tendo um pouco mais de dificuldade de acessar. Eu até fiquei me perguntando, eu jogo a pergunta para você também, já que é um bate-papo. Já que se fala tanto que existe uma ponte entre os anjos e os homens, o que eles estariam ganhando no contato com o ser humano, né? Porque eu sinto que o oposto é muito mais verdadeiro. Nós, como seres humanos, ganhamos muito mais com a presença desses seres entre nós. O que você acha disso, Charles? Essa pergunta, não sei se eu tenho uma resposta. Não sei se eu tenho uma resposta. Mas, como você disse, né, eu acredito que
cada vez está mais difícil estabelecer contato, até porque o Geoffrey Hodgson, da maneira como ele narra, e outros autores, outras tradições também, narram que esses seres, eles se concentram principalmente onde nós temos a natureza mais pujante, né? Então, onde nós temos ali uma floresta preservada, onde nós temos ali, né, as águas sem contaminação, sem poluição, e isso cada vez mais é um ambiente que, infelizmente, a maioria de nós está cada vez mais afastado. Antigamente, a maioria das pessoas morava, né, no campo, né, então, em locais onde você tinha mais contato com a natureza, e por isso mesmo, se a gente, ao menos eu, quando era pequeno, ouvia muitas histórias de seres que as pessoas viam, né? Tava no mato e viu alguma coisa, viu um vulto, viu alguma coisa. Sempre tinha aquelas histórias dos antigos, né? De aparições, de Nossa Senhora que aparece, alguma coisa que aparece. E hoje, você não tem tanto isso, mas talvez até pelo ambiente que a gente vive, né? Afastado aí do reino deles, né? O reino deles era a natureza. E também pelo nosso próprio estilo de vida, né? A gente está aí com excesso de tela, nem dá tempo. Nós precisamos, né, realizar pausas aí para que, como eu costumo dizer, né, para que o mistério possa se revelar. Nós precisamos criar espaços na nossa mente, no nosso coração, também na nossa rotina. Nós temos que parar um pouquinho, né? Se nós não pararmos, fica difícil essa troca de fato. O que eles ganham com nós, eu não sei, né? A questão que, como eu entendo, é que nós dividimos o planeta com eles. Então, há sim uma simbiose, principalmente os elementais, eles são inclusive influenciados. Inclusive, por isso que, por exemplo, os celtas viam os elementais com aquele tipo de vestimenta, aquele tipo de folclore, e a gente também influencia, eles são seres, né, de natureza mais maleável, mais sutil, a gente também influencia como eles se comportam. Claro que quando nós falamos dos anjos e dos devas, fica mais difícil essa resposta, porque eles são seres de estatura superior a nós. Então, eu acredito que, de fato, realmente, como você disse, né, nós somos muito mais beneficiados nessa troca. Eu acho que sim, né? Acredito que eles estão aqui realmente mais em missão. Assim como a gente também tá, mas a sutileza com que eles vêm, obviamente, nem se compara, né, com a condição que a gente se encontra aqui. Esse é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com a Priscila Moger sobre um livro de autoria do Geoffrey Hodgson, A Fraternidade de Anjos e Homens, publicado no Brasil pela editora Teosófica. Nós iremos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. Venha transformar o mundo com a gente por meio da educação. Uma educação holística, espiritual, uma educação teosófica. Vamos inaugurar a primeira escola teosófica no Brasil em 2025 e para isso estamos organizando 2 eventos focados em uma nova etapa da consciência humana e planetária. Mas me conte, você sabe o que é uma educação teosófica? Venha participar e descobrir um encontro imperdível com Vicente Rauchin Júnior, idealizador e fundador da Golden Link College, Escola Teosófica das Filipinas. Ele será o nosso mentor no desenvolvimento da escola no Brasil. O evento acontecerá no Instituto Teosófico de Brasília, o Paraíso na Terra, em Braslândia, no final de julho deste ano. Para se inscrever e participar online ou presencialmente, acesse o site da Sociedade Teosófica no Brasil ou o site do Paraíso na Terra. Nós vamos oferecer 5 bolsas gratuitas para estudantes de pedagogia para participação presencial neste evento, com hospedagem e alimentação. Na sequência, de agosto a dezembro de 2024, teremos um curso de formação de professores online e gratuito. Mas as vagas são limitadas, então não perca essa oportunidade. Se você é da área da pedagogia e se interessou, envie seu currículo e carta de intenção para o e-mail sociedadeteosóficanobrasil@gmail.com. Os pedidos de bolsa para ganhar as cortesias completas também devem ser solicitadas através deste e-mail, acompanhados de currículo e carta com exposição de sua motivação para a participação. Venha!
Aguardamos você, Sociedade Teosófica no Brasil. Estamos de volta com o programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com a Priscila Monte sobre um livro de autoria do Geoffrey Hodgson, A Fraternidade de Anjos e Homens, publicado no Brasil pela editora Teosófica. Priscila, acho que é a curiosidade de muitos que estão nos assistindo, nos ouvindo. Bom, se esses seres existem, como que a gente pode entrar em contato? Como que a gente pode se aproximar e ser beneficiado aí dessas energias superiores? O autor dá algumas dicas nesse sentido? Dá algumas dicas. Eu até anotei aqui, porque são dicas bem interessantes e muito simples, na verdade, né? A primeira coisa que o autor fala é que existem algumas faculdades necessárias para invocar a presença dos anjos, que são 4. A simplicidade, a pureza, a retidão e a impessoalidade. Isso é muito bonito, né? E ele fala em algum outro ponto do livro que os anjos não nos pedem adoração como deuses, eles nos pedem amor, né? Mas para a gente conseguir sentir esse amor, a gente tem que passar por um grande caminho de amar a si mesmo, amar o outro, para daí chegar nesse lugar, né? Então, quanto mais simples e pura a pessoa for de coração, eu acredito que mais fácil fica de sentir, né, essa hierarquia que é tão sutil. Ele coloca alguns pontos também para ajudar nessa aproximação. O primeiro é bem óbvio, que é acreditar que elas existem, né? Acreditar naquilo que os olhos não veem. Ele coloca muito isso, inclusive dedica o livro a essas pessoas. Ele coloca expressamente isso, que esse livro é dedicado àquelas pessoas que acreditam do que os olhos não veem, não enxergam. A segunda, ele fala que quanto mais pessoas estiverem buscando esse contato, mais isso vai facilitar essa visualização desses seres, a aproximação deles. E o outro ponto que você já comentou, que é o contato com a natureza. Contato com a natureza que facilita muito esse caminho. Por quê? Porque uma das categorias, digamos, uma das hierarquias dos anjos são os elementais, que são exatamente os seres que vivem, né? Na água, no ar, no fogo. Então isso nos traz esse contato de uma forma muito próxima. Eu que tenho a bênção de trabalhar num lugar que tem muito mato, se eu for contar as histórias que a gente vivencia aqui, vocês me colocam no hospício ou não. Mas é muito verdade que essa aproximação com a natureza realmente traz algo muito diferenciado. Até tem uma história engraçada, que esses tempos a minha filha veio dizer que viu uma fada. E ela estava, mãe, eu vi uma fada, ela tinha um vestido azul e olhares esvoaçante. E aí passou na nossa frente algum inseto lindo, que realmente parecia uma fada, se semelhava a uma fada. E depois meu marido me chamou e falou assim, olha, você tem que ver o que você ensina para ela, porque ela vai começar a acreditar que fada existe. E eu falei, não, mas a fada realmente existe. Porque, assim, eu acredito, então eu não estou ensinando nada que eu não acredito. Então essa sutileza desse mundo angelical, ela pode parecer uma loucura para pessoas que são muito céticas, né? Mesmo porque a cultura do que é um anjo vem sendo muito deturpada ao longo do tempo. Mas para aquelas pessoas como você, como eu, que estudam o ocultismo, a gente vai ver que isso não tem nada de loucura. Simplesmente um outro mundo, né? Que é acessível apenas quando a gente abre os olhos de dentro. Então eu acho que essas dicas que ele dá são muito preciosas. E ele também traz, no último capítulo, inclusive um cerimonial, assim, mais aprofundado, de como é que tem que fazer. Ele ensina como montar um altar também, que é muito legal para os anjos. E no final do livro traz várias orações, uma dedicada para cada uma daquelas hierarquias que ele cita, lá no primeiro capítulo. Então ele é um livro, apesar de sucinto, bem completo. Uma questão que me ocorre
nas artes a gente vê bastante isso, que é imaginar como que seria a nossa comunicação com um ser totalmente diferente de nós, né? Porque nós projetamos a nossa realidade e a maneira como a gente entende as coisas em tudo. Então nós imaginamos, né, um extraterrestre parecido conosco. Nós imaginamos tudo parecido conosco. Os nossos próprios anjos, né? Então a gente projeta eles a nossa imagem de semelhança. E a gente vê que, pelas ilustrações do Geoffrey Hodgson, eles são bem diferentes, né? Bem diferente daquela imagem, geralmente, que é só um ser humano ou uma criança com asinha, então, que são com cores, né, muito vibrantes e formas variadas, como deveria ser, né? Assim como a natureza é cheia de vida, de cores, de formas, assim também os mundos, os outros mundos, né, que nós não enxergamos. E na ficção a gente vê bastante isso, né? A comunicação com seres de outro planeta. Aí, será que eles falam, eles não falam? Tem, né, o contato imediato do terceiro grau, eles tocam instrumento musical, né, para se comunicar, né? Essa questão da música, né, para tentar se comunicar com uma outra inteligência muito diferente da nossa. Você falou dessa questão da compaixão, né, e da amorosidade que eles percebem. Eu acho que a gente pode também usar como referência os próprios animais. Os animais não entendem o que a gente fala, palavra por palavra, digamos. Porém, eles entendem se você está verbalizando palavras de afeto, se você está zangado, se você está... Eles sabem se você está triste, né? Eles conseguem perceber. Então, eu penso que não é tão distante do nosso mundo, assim. Nós não nos comunicamos só de maneira verbal. Tem toda uma riqueza de expressão facial, de toque, de olhar, de tom de voz, de energia, de amorosidade ou irritabilidade, que os seres à nossa volta conseguem perceber ainda mais. Seres aí que estão desprovidos, né, da jaula de um corpo físico, com certeza a sensibilidade é ainda maior. E eu acho legal também colocar nesse sentido, só te interrompendo rapidamente, você falou, a gente morando em cidade, fica muito mais difícil esse contato. Eu acho que dentro dessa categorização que ele coloca, os guardiões do lar, por exemplo, eles são muito acessíveis para qualquer pessoa em qualquer lugar. Porque eu acredito que a força da nossa intenção, a força do coração, ela é muito maior do que qualquer outra coisa. Então, se o seu lar é um lugar agradável, limpo, né, é um lugar que tem essa limpeza, essa energética, que eu digo também, além da física, obviamente, eu acho que isso ajuda muito a trazer a força desses seres próximos de nós. Uma coisa curiosa também, quando eu não consegui sentar para escrever alguma coisa sobre um livro, ou o que eu tinha achado mais importante, até eu arrumar toda a minha casa, impressionante isso. Aí depois eu senti a necessidade de acender um incenso, e depois eu senti a necessidade de botar uma música. Aí depois que a atmosfera ficou assim, sabe, muito mais sutil, é que eu consegui sentar. E antes disso, parece que o canal estava realmente cortado. Então, a gente tem que também criar esse ambiente para aproximação deles, né? É nosso papel. Não adianta também a gente falar, não, eu não tenho natureza aqui, eu não tenho árvore. Tem sim como entrar em contato. Fazendo o mínimo, né? Aqueles guardiões do lar, acho que são uma boa pedida, assim, para que a gente consiga fazer essa aproximação. Com certeza. E várias culturas e tradições falam, né, dos lares, né, de seres que habitam o nosso lar. E quando a gente fala natureza, também a gente esquece, geralmente a gente pensa bastante no reino vegetal. Mas a gente esquece que nós também somos parte da natureza. Sim. E nós também emanamos e recebemos, né, e estamos aí nessa simbiose com tudo que vive, né, tudo que vive, tudo que vibra. A visão teosófica, né, o Geoffrey Hodgson teósofo, ela é uma visão não dualista, como dizem as tradições da Índia, de que somos todos parte da mesma vida, que respira, né, junto, porém aparentemente fragmentado. Priscila, infelizmente nosso tempo é bem limitado. Gostaria que você trouxesse, sim, que você gostaria de dar uma ênfase final assim, no livro e outros trechos que talvez você não tenha comentado, gostaria de trazer. Nossa, quem está nos ouvindo e nos assistindo. Eu queria pontuar uma última coisa que você comentou da questão
da dificuldade de entrar em contato com esses seres, por eles não terem um corpo físico, não serem como nós, não terem a mesma aparência, né? E eu acho que isso é um ponto muito importante da gente esclarecer e tirar essa coisa da cabeça também, né? Esses seres não têm que ser como a gente imagina que eles sejam, eles não têm que ser corpo físico, senão eles seriam seres humanos, certo? E eles trabalham muito no sentido de hostes angelicais, eles têm um sentido de unidade e de coletividade que nós, seres humanos, não temos. Então, também acredito que se a gente quiser a aproximação desses seres, a gente tem que trabalhar muito isso dentro de nós, né? A questão realmente da fraternidade, a questão de entender que a gente está separado temporariamente ou ilusoriamente. É só você imaginar, inclusive no outro livro dele, Os Mistérios do Corpo, é esse? Como que chama? Mistérios do Nascimento? Deixa eu confirmar aqui. Que é um outro livro dele maravilhoso para quem interessar, também o tema da maternidade junto. O milagre do nascimento. O milagre do nascimento. Tem essa questão, né? Que o bebê está unido com a mãe e depois é cortado. Mas se não fosse cortado, permaneceria unido. Então, a gente perde esse senso, mas a gente tem que ter uma noção de que a gente não é uma coisa isolada. Então, um capítulo que eu deixaria aqui de especial atenção para quem se interessar em estudar esse livro é realmente o capítulo 11, que fala sobre a unidade, e o capítulo 10, que fala sobre a perfeição, que também é de uma delicadeza e de uma poesia imensas. Então, eu recomendo demais esse livro. Ele é uma delícia, é um livro angelical. Bacana. Priscila, gratidão pela sua participação. Obrigada a você pelo convite. Com certeza terão outros convites aí para você voltar e com a disposição. Outras obras aí, com certeza, irá beneficiar todos aí que tiverem acesso às nossas gravações. Esse foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor, onde conversamos com a Priscila Moji sobre o livro A Fraternidade dos Anjos e Homens, de autoria do Geoffrey Hodgson, publicado no Brasil pela Editora Teosófica. Nós vamos ficando por aqui, seguimos juntos nesse aprendizado. Somos